Bom dia, mais uma vez, senhor presidente, em exercício, deputado Renato Câmara. Bom dia, nobres pares, todos que nos honram com a sua presença nesse plenário. Senhor presidente, tenho apenas 10 minutos, mas eu não poderia deixar de passar incólume essa oportunidade de usar essa tribuna. Quero agradecer ao deputado Pedro Kemp pela inversão e o deputado Paulo Duarte também, que faria essa inversão. Eu não poderia deixar passar incólume essa oportunidade de vir parabenizar, em primeiro lugar, o TRE de Mato Grosso do Sul, pela, na tarde de ontem, fazer justiça eleitoral, deputado Zé Teixeira. E, em segundo, parabenizar a prefeita Adriane Lopes e a vice Camila Nascimento pelo grande avanço e a grande vitória de 5-2. Por que eu falo justiça eleitoral? Porque, para nós, é muito difícil você tocar uma campanha eleitoral, e principalmente quando chega o final de uma campanha eleitoral, deputado Renato Câmara. Eu, particularmente, costumo descer do palanque, se ganhei, ganhei, se perdi, perdi, como diz, juntar os cálculos e tocar a vida. Foi assim, 2 eleições que eu disputei, perdi e não fiquei procurando problemas que talvez foi da minha própria competência, os erros das minhas incompetências para não chegar no mandato. Mas, às vezes que eu cheguei, acabou, deputado Paulo Duarte, desce do palanque, vida que segue. Mas a gente não está acostumado a ver isso em Campo Grande. Toda eleição em Campo Grande é um chororô danado. E me lembro que a eleição de 2020, onde a prefeita Adriane Lopes foi eleita vice-prefeita, reeleita vice-prefeita, várias ações foram ajuizadas, tentando derrubar aquela eleição e derrubar eles do mandato. E eu me lembro claramente que o ex-prefeito, eleito na época, questionou. Falei, as pessoas não aceitam a vitória de ninguém? A troco do que estão judicializando? Esse pessoal tem que aceitar que dói menos. E falou nada mais, nada menos que para mim. Foi o que eu vi. E o que mais me surpreende, deputado Pedro Kemp, é que justamente essa pessoa, junto com a candidata derrotada, judicializa, então, no TRE do Mato Grosso do Sul, recorre no TRE, aliás, entram no Judiciário do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, em juiz de primeira, perdem e recorre ao TRE, tentando anular uma eleição e tirar o mandato da prefeita Adriane Lopes. Entendo perfeitamente. Em primeiro lugar, o candidato que perdeu tinha um sentimento muito forte, já havia perdido 2 eleições, uma para prefeito, uma para governadora, mas entendo que não deve ser fácil isso, e principalmente porque alguns institutos de pesquisas vendiam que ganharia a eleição, inclusive no primeiro turno. Não deve ser fácil a pessoa absorver isso, e não ganhar nem no primeiro e nem no segundo. E outro sentimento que eu tenho é que Campo Grande é uma cidade extremamente machista, e principalmente por ser a primeira mulher eleita prefeita de Campo Grande. E aí esse sentimento é muito ruim para aqueles machistas que não conseguem ser desmamados, que não conseguem viabilizar e ver uma mulher tocar uma gestão em Campo Grande. Mas por que eu quero parabenizar o TRE do Mato Grosso do Sul? Porque fez justiça na sua decisão. Justiça de um processo literalmente infundado, onde 14 pessoas foram ouvidas, 5 trazendo acusações e 9 em defesa, desconstruindo tudo isso. Mas, se não bastasse um processo muito bem instruído em juízo de primeira, onde o juiz, doutor Ariovaldo, que fez toda a instrução processual, ouviu todas as pessoas que foram lá como denunciantes, e ele formou a opinião dele, que não tinha provas suficientes para realmente afastar e anular a eleição, tirando, então, a prefeita Adriane e a vice Camila. E o Ministério Público também entendeu isso. Prova que manifestou pela improcedência e o juiz, então, sentenciou
pela improcedência do pedido. Não satisfeito, os oponentes vão lá, usando duas pseudo-siglas, que seriam Democracia Cristã e o PDT, para recorrer ao TRE. E aí o procurador, de 15 itens que havia sido recorrido, recorreram só em duas teses. Uma era abuso de poder religioso e uma outra de abuso de poder econômico, ou seja, compra de votos, sufrágio eleitoral. Resumo, o próprio procurador do Ministério Público Federal entendeu que não cabia a questão de abuso religioso, mesmo porque a prefeita Adriane, há mais de 20 anos, pertence a uma denominação e ela faz isso rotineiramente, visitando, propagando o evangelho, falando nos púlpitos, mas nunca tocou, deputado Zeca, questão política em cima dos púlpitos, tanto que não trouxeram nada nos autos registrado a isso. Então, o procurador entendeu que não tinha esse poder de abuso, porque era da igreja, e segundo, que ela sustentava que ela havia contratado vários pastores, né, e nessa contratação, dizendo que esse pastor, então, era um abuso de poder. O procurador entendeu que a contratação dos pastores, como é cargo de confiança, nada mais que um grupo que ela convivia há mais de 20 anos, ou seja, ela conhecia e podia, por ser de confiança. Mas o próprio procurador do Ministério Público ainda disse, não bastasse tudo isso, esses pastores que se dizem não foram nomeados pela prefeita, foram nomeados pelo ex-prefeito Marquinhos Trade. Ou seja, só vieram na sequência... Vossa Excelência me permite na sequência, já permite, deputado. Claro. Na sequência do que a prefeita lembrou. De forma que ele descaracterizou esse ponto e entrou apenas na questão de compras de voto. Mas o que mais me surpreende disso tudo é que, além da instrução que o juiz Ariovaldo fez e deu a decisão dele, a decisão recorrida, e ele dizia que não tinha nada que comprovasse, se tivesse suficiência de comprovação, ontem, muito bem debatido no TRE, senhor presidente, e aí eu trago aqui a fala do desembargador Sérgio Martins, que foi muito feliz na sua colocação, porque ele coloca testemunha por testemunha, fala de cada testemunha e porquê do convencimento do seu voto, que também uma fala muito bem feita pelo presidente daquela corte, desembargador Carlos Contar. E o que mais me surpreende é que onde eles apegam, deputado Zeca, é justamente num cidadão chamado Tião da Horta, que é o nome que se leva a ele, que é Sebastião, uma coisa. Esse Sebastião, ele recebeu um pix de uma menina que era servidora do município, era nomeado no município, trabalhava lá numa subsecretaria, com então candidato Chiquinho Teles, ex-vereador da cidade, e ela realmente apoiava o Chiquinho Teles e era nomeado no município. Porém, o irmão do Chiquinho Teles apoiou no primeiro turno o candidato Beto Pereira e no segundo turno a candidata Rose Modesto. E esse Tião da Horta, então, deputado Coronel Davi, vem no segundo turno e manda áudio para as pessoas pedindo voto para a candidata Rose Modesto. Ou seja, como é que um grupo vem pedir, dar dinheiro para um cidadão comprar voto para outro candidato? É no mínimo estranho. E o juiz doutor Ariovaldo, então, na hora de ouvir essa pessoa, ele faz todas as perguntas, ele coloca inclusive um vídeo que está rodando na rede social, que foi juntado, um vídeo editado, que foi juntado no TRE e colocado pela defesa dos recorrentes no dia, e dava para ver que era editado. E aí, logo após, o advogado da recorrida falou, esse vídeo é editado e eu gostaria que fosse escutado logo após, aonde o doutor Ariovaldo pergunta para o Tião da Horta se aquele áudio pedindo voto para a Rose era dele. Foi ali, presidente, que ele formou a opinião dele,
dizendo como é que uma pessoa recebe de alguém para pedir voto para outra. Foi ali que ele formou a decisão, foi ali que os desembargadores, os juízes eleitorais formaram para ver que não tinha. E ontem, muito bem colocado pelo desembargador Sérgio Martins, que uma outra pessoa em tese que foi comprada voto, que dizendo que recebeu R$100 numa reunião, disse que foi convidado para uma reunião que foi lhe ofertado, vou concluir, senhor presidente, eu vou concluir, foi lhe ofertado R$100 e nesta reunião tinha 1.000 pessoas. O desembargador diz, olha, no mínimo estranho, porque ela disse que não estava a prefeita, nem a candidata a vice, numa reunião. No mundo de hoje, deputada Gleice, quem perderia uma oportunidade de ir numa reunião com 1.000 pessoas para pedir voto? E é muito estranho, porque, deputado Zé Teixeira, numa reunião que tinha 1.000 pessoas para serem o voto comprado a R$100, não era possível que alguém não tivesse com o celular, no mínimo, gravando para dizer, olha, estão distribuindo dinheiro, estão comprando voto. Nada disso veio aos autos, foi esse o posicionamento dos desembargadores e dos juízes eleitorais. Pena que 2 juízes, estranhamente, tendo tudo isso dos autos, votaram contrário. Nós respeitamos, obviamente, com os votos divergentes, mas estavam lá, tudo nos autos. Então, por isso que eu quero dizer que o TRE do Mato Grosso do Sul, na noite de ontem, fez justiça, porque não tinha nada que comprovasse compras ou comercialização de votos. Agora, uma coisa que eu preciso, obviamente, colocar em questionamento e que nós precisamos urgente mudar, o Congresso precisa mudar nas questões, as legislações eleitorais. Se existe o corrupto e o corruptor, se existe a compra de voto e o corrupto, com perdimento de mandato, e quem vende o seu voto, e quem recebe o sufrágio, não tem penalidade nenhuma, não passa nada, as pessoas passam incólume, é muito fácil, como alguns vídeos que estão viralizando nas redes sociais, rodando aí, de reuniãozinhas armadas, onde as pessoas falam, ah, mas cadê meu título, recolheram meu título, ah, estão pagando dinheiro, mas não aparece uma nota sequer no vídeo de dinheiro, nem de título, nem de nada, ou seja, é muito fácil montarem pseudas reuniões para fazer essas falas e vir, então, muito fácil alguém lá e depor sem ter nada que comprove, que materialize essa compra de voto. Então, é nesse sentido que o TRE foi assertivamente, tomou essa decisão, manifestando pelo improvimento do recurso e foi antes, a justiça foi feita. Então, o que eu quero dizer, e já vi hoje, deputado Zeca do PT, justamente uma frase que eu ouvi ontem, aceitem que 2 menos, deixe as mulheres trabalhar. Grande abraço.